É uma satisfação imensa estar aqui hoje. Eu agradeço com muito carinho a doutora Adriana pelo convite, essa pessoa querida que eu tive a felicidade de encontrar. Todos esses caminhos que a vida nos traz, ganhei amizade, alguém que eu tenho muita admiração, respeito e muito carinho na afeto sincero. É muito bom de encontrar. E especialmente por estar aqui hoje, falando com os senhores e as senhoras magistrados de trabalho. É muito bom ver a magistratura do trabalho abrir as portas para o nosso povo. É muito bom, é significativo ver a oportunidade de estar aqui hoje e trazer a voz do nosso povo. Eu falava comigo no início que eu estou um pouco desaplaudida hoje, estou um pouco cansada, porque eu tinha Júlio ontem e acabou durando um pouco mais de 12 horas. Então, assim, depois saí do Júlio, pegar a estrada e chegar aqui, mas eu não poderia deixar de vir. Tanto porque eu tinha me comprometido com a escola, tinha me comprometido com alguém importante para mim, como porque nós precisávamos falar sobre isso. O tema da nossa palestra, depois dessa introdução maravilhosa do ajudou, aquela que inclusive a gente fez, o tema da nossa palestra é falar sobre os marcos normativos. E nós vamos falar sobre eles, no âmbito técnico, no âmbito internacional. Mas eu preciso lembrar que antes de ser pesquisadora, antes de ser professora, antes de estar aqui na comissão de palestrante, de facilitadora, eu sou indígena, eu sou uma mulher indígena, e é desse lugar que eu falo. E é na condição de mulher indígena, hoje da professora pública, que eu ocupo esse espaço de institucionalidade, que eu me sinto na obrigação de honrar quem veio antes de mim. E honrar quem veio antes de mim é reconhecendo que os espaços que eu ocupo hoje são uma consequência da luta de muita gente. Isso traz responsabilidade. E a principal responsabilidade que eu carrego comigo, e sei que é uma marca do meu povo, é o cuidado e a memória para quem vem depois. Então não faz sentido eu chegar aqui e fazer uma fala protocolar, uma fala teórica sobre esses instrumentos normativos, sem eu te dizer, por favor, quando receberem meu povo, quando receberem meus parentes em suas salas de audiência, os acolham. Quando encontrarem com os indígenas da Bahia, tenham consciência, ao olhar para eles, do que é o processo de invasão, de construção do Estado brasileiro. Tenham consciência de que nós estamos vivendo na Bahia, o Estado com a segunda maior população indígena do país. O Estado com o maior índice de violência contra lideranças indígenas do país. Nós estamos na Bahia, o Brasil começa aqui. É bonito falar isso, mas existe toda uma carga pesada que essa frase tão poética esconde. Assim como a banalização do termo índio. E muita gente diz, mas a gente sempre falou assim, o que é que tem de errado? Olha, começa porque a própria utilização do termo, a escolha do termo, já é o reconhecimento de um equívoco. Buscava-se chegar ao destino, não se conseguiu, não cheguei, faz de conta que cheguei, vou usar isso aí, vocês são isso, que é o que eu sei. E aí, no estudo, dizem que a palavra índio seria assim, seria uma tradução, seria a ausência de Deus, aquele que não tem Deus, né? O índio seria a negação. E por que isso? Porque a construção que se tem, a ideia que se tem, os conceitos que nós conhecemos são construídos a partir de uma visão europeia, a partir de uma visão eurocêntrica, a partir de uma visão de distinção entre o que eu conheço, que é quem eu sou, e o outro. E o outro que eu não conheço não é igual a mim, primeiro eu questiono se ele é humano também. E se for, como ele não é igual a mim, se eu reconheço que é humano, ele não é tão humano quanto eu. E parece até estranho falar sobre isso hoje, quando nós já temos aí mais de 70 anos da Organização das Nações Unidas, quando nós temos o reconhecimento da universalidade dos direitos humanos. Mas essa universalidade que nós conhecemos é a partir de uma visão europeia. É uma visão de que nós, humanos universais, servimos como parâmetro para a identificação do que mais pode ser considerado assim. O que mais pode ser considerado digno de ser considerado sujeito titular de direito. Em algum momento, os povos indígenas foram alcançados por esse manto sagrado que é conhecimento da sua condição humana. Só que isso é formal. Porque, formalmente, desde 1988, o Estado brasileiro superou o paradigma assimilacionista. E eu vou falar sobre isso. Desde 1988, no encaminhamento da nossa Constituição Federal atual, o Estado brasileiro disse assim, olha, índio, porque a Constituição ainda fala sobre índio, é gente, é sujeito de direito. E quando eu disse lá no artigo 5º que homem e mulher são iguais em direitos, obrigações, direitos e deveres, eles estão incluídos. E se eles estão incluídos, se eles são gente, se eles têm capacidade,
capacidade também. E se eles resolverem, se eles têm um modo de vida diferente, e eu, Constituição Federal, asseguro aos povos indígenas o direito à diferença, o direito à manutenção, à preservação e à prática das suas culturas individuais, eu vou assegurar que eles sejam quem eles são. E vamos chamar a FUNAI, que já existia quando tinha o Serviço de Proteção à hoje Fundação Nacional dos Povos Indígenas, vou chamar essa instituição para dizer o seguinte: vem cá, sua função é proteger. Então, quando tiver dificuldade, quando tiver problema, você chega para intervir. Você não fala com eles. Você não tutela eles. O paradigma da tutela acabou. Formalmente, desde 1988. Mas eu disse, isso é só formal. Porque formalmente também, desde 1988, está lá no artigo 67 do ABCT, no prazo de 5 anos, a partir de 1988, todas as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas deveriam estar demarcadas. Nós vamos completar 36 anos de Constituição. Nós vamos completar 36 anos de Constituição. Não é só dizer que essas terras não estão demarcadas. Não é só isso. É que no ano passado, quando a Constituição completou 35, ela dizia que com 5 as terras estariam demarcadas. Mas no ano que ela completou 35, foi necessário muita maior mobilização dos povos indígenas que já viu nesse país, para levar o Supremo Tribunal Federal a dizer: não dá para tomar como marco temporal de 1981. Quando a Constituição Federal disse que no prazo de 5 anos, a partir de 1988, as terras deveriam estar demarcadas, o que ela disse foi: o Estado brasileiro, use os seus mecanismos, reconheça quem tiver vínculo ancestral e demarque. Não dá agora, Congresso Nacional, para a gente dizer o seguinte: já que a gente não demarcou, bora mudar a regra. A partir de 88, a Constituição disse que a gente tinha 5 anos para demarcar. Já que a gente não demarcou, vamos dizer o seguinte: quem estava lá em 88 tem direito, quem não estava não tem mais. Não interessa o vínculo ancestral, não interessa a história sobre esse território, não interessa nada. Se não estava ocupando aquele território identificado em 5 de outubro de 1988, não tem direito sobre ele. É isso que acontece na temporal. É isso que o Supremo Tribunal Federal precisou derrubar no ano passado, quando a Constituição Federal completou 35 anos. E eu trago essa situação do marco temporal, que ainda continua, nós vamos mostrar, é uma espada que foi dada por sobre a nossa cabeça, para dizer que os marcos normativos são importantes. Eles são a consolidação do processo de muita luta, mas eles não são o encerramento desse processo. O reconhecimento de direitos, a universalização de direitos, quando nós falamos sobre grupos minoritários, no caso brasileiro, quando nós falamos sobre povos indígenas, isso é muito mais delicado. A consolidação, a dita consolidação, que nada mais é do que a positivação desses direitos, é só. E o marco, para quem corre, a gente sabe, se a gente vai correr 10 km, a gente vê lá aquela placa, 3 km, marco de 3, um marco de 4. Não muda nada. A estrada continua toda pela frente para ser percorrida. Significa que já ficou muita coisa para trás, que você chegou a algum lugar, mas ainda tem muito a ser percorrido. E os marcos normativos são exatamente isso. Placas que sinalizam conquistas, mas que não interrompem nada a caminhada, a necessidade de continuidade do processo de luta pela conquista de direitos. Porque a consolidação, o reconhecimento de direitos, na prática, não diz muita coisa. Notem, eu falei que desde 1988, nós superamos formalmente o paradigma simulacionista. Nós superamos aquilo que o doutorador chama de a tutela ortonológica dos povos indígenas. Que é o quê? O indígena ele é incapaz, é a FUNAI quem fala por ele. Os processos têm que ter a atuação do MP, quando ele quiser ajuizar a ação, tem que ser através do PR e a FUNAI tem que falar por ele. Formalmente, nós superamos isso. Os povos indígenas têm sua capacidade, a FUNAI tem a função de proteger, por isso intervém no processo, não tutela, intervém nos processos. Mas na prática não é assim. Na prática, pouco ou quase nada mudou. Sabe por quê? Porque eu tenho uma lei, a Lei 6.001, que ela é de 1973. Ela é anterior à Constituição Federal. Mas ela foi recepcionada. Estudos dizendo que não foi recepcionado, porque é incompatível com a Constituição, nós temos aos montes. Mas, formalmente, ela continua em vigor. E ela me diz, essa Lei 6.001, também conhecida como Estatuto do Índio, ela diz que os índios
no Brasil, eles são divididos em 3 categorias: os isolados, os integrados e os em via de integração. É como se a condição de indígena, de acordo com essa lei vigente no território brasileiro, fosse algo transitório, fosse uma condição passageira. Ou você está lá, no meio da floresta, vivendo isoladamente, sem acesso à rede, sem saber falar português, vivendo ali naquele mundo idealizado da sessão da tarde, e com isso você é isolado, merece todos os cuidados, toda a proteção do Estado brasileiro. Ou você está integrado, ocupando cargo público, tendo acesso a iPhone, sabendo falar alguns idiomas, e você já é integrado, então você já perdeu o seu vínculo, você já sabe se virar, não precisa mais de nós. Ou você está percorrendo a ponte mágica, você é um indígena em integração, você está saindo da condição de isolado para a condição de integrado. O que essa lei ignora, e ela continua vigente nos dias de hoje, é um vínculo. O que se faz alguém ser indígena não é o olho puxado, não é o cabelo liso, não é a franja na testa. É um vínculo de ancestralidade, é o reconhecimento pelo seu povo. Fala-se muito, existem discussões a respeito da autodeterminação. A Convenção 69 reconhece, o Estado brasileiro reconhece. Mas mais do que isso, eu acho que o que traz essa sensação, que eu digo ancestral para mim, o critério de ancestralidade é justamente o reconhecimento pelo seu povo. O vínculo com aquele povo no qual você veio, que você representa, que você traz para si e que lhe reconhece como tal. Nós precisamos falar sobre isso porque eu tive uma experiência recente, agora em janeiro, quando eu fui para a Bahia, se frustrado com a maior população indígena do país. O primeiro é o Amazonas. Quando a gente diz que a Bahia é o segundo, as pessoas dizem assim, nossa, Bahia, mas a Bahia é um estado negro, né? É, também. Mas o Brasil começou aqui. E todos os livros didáticos, até os mais mal intencionados, dizem que quando chegou aqui, encontrou os índios. Não se discute que nós já estávamos aqui quando essa invenção disso que hoje chamamos Brasil começou. Não se discute. Se discute para ter reconhecimento territorial, né? Porque o marco temporal é só quem tivesse em 1951. O plano central seria completamente suplantado, esquecido dessa perspectiva. Mas, nota, é uma forma de contar a história desse país, tanto quanto cruel. Todos os livros reconhecem que os povos indígenas estavam aqui no momento da invasão, ou, para quem preferir, do descobrimento. Todos reconhecem que começa pela Bahia. E todo mundo hoje vira e faz, mas como a Bahia? Por que a Bahia? Ainda tem as tentativas, as reiteradas tentativas de extermínio ao longo dos séculos, ao longo dos anos, não foi suficiente, nós permanecemos aqui. E eu falo sobre isso, talvez até pareça uma conversa simples, para dizer o seguinte: lembre-se disso quando receberem demonstrações sobre povos indígenas. Lembre-se disso quando receberem indígenas, seus gabinetes, suas salas de audiência. Lembre-se do que é o processo de construção desse país. Porque o processo de construção desse país, além dessa constante tentativa de extermínio dos povos indígenas, seja pela via legislada, seja pela via do discurso, seja pela via política propriamente dita, ainda tem uma outra disputa, a disputa de narrativa. E na narrativa vencedora, até aqui, os povos indígenas, eles são invisibilizados. O que ocorre? O primeiro obstáculo, quando as pessoas falam assim, qual a principal barreira, qual a principal pauta, qual a principal luta, o principal direito hoje que os povos indígenas buscam. E é complicado, porque são tantos. Como eu disse, eu trabalho na Bahia, a gente coordena esse grupo de trabalho, na coordenação da Defensoria Pública do Estado, atua justamente os povos indígenas. É por isso que hoje a gente tem para Porto Seguro para conscientizar a relatora da ONU, as lideranças de lá. E aí, mas a principal questão para mim, antes de falar sobre território, antes de falar sobre saúde, antes de falar sobre educação, é importante falar sobre isso também, porque o professor indígena da Bahia existe uma carreira própria do magistério, existe um concurso com todos os requisitos da carreira do magistério, só professores indígenas podem fazer esse concurso. Ele tem uma recomendação de uma professor indígena. Pode ter a mesma qualificação, a mesma carga horária, as mesmas atribuições, ele tem uma recomendação de outra. Isso não é só uma escolha política, isso é legislado. Desde 2020 que eu estou tentando já redigir a minuta de projeto de lei, espero que esse ano ele seja aprovado, mas é para dizer que formalmente existe um Estado dos povos indígenas. Na prática, os povos indígenas não existem no Estado brasileiro. Isso é estranho falar isso,
eu estou aqui, eu sou defensora pública, hoje nós temos o Ministério dos Povos Indígenas, o ministro indígena, nós temos a presidência da Fundação Nacional dos Povos Indígenas com a mulher indígena. Isso é fruto de muita luta. Isso é simbólico. E isso não é um simbolismo vago. Isso faz diferença. Mas isso é pouco. De acordo com os dados do último censo do IBGE de 2022, a população indígena do Brasil corresponde a 0,1%. Isso é pouco. Isso é pouco, porque se nós considerarmos todo esse território indígena, é cruel imaginar, é doloroso imaginar o processo do extermínio que foi praticado agora. E esse processo de extermínio não é só sobre morte física, é sobre apagamento também. Mas houve um aumento exponencial do censo anterior para o censo atual. Mudou-se a metodologia. Em vez de as pessoas saírem na rua olhando e dizendo que eles achavam que era indígena, pegaram alguns jovens de aldeias e disseram, olha, você vai no seu povo, você vai fazer a contagem lá. É disso que a gente precisa. É esse mesmo povo, historicamente invisibilizado pelo censo, apagado da história desse país. E é tão claro o apagamento que hoje, quando você vê indígenas ocupando esse espaço, vem muito comentário, indígena está na moda. Porque agora está... Porque nós temos... Nós só não tínhamos esse espaço, nós só não conseguimos ter acesso a esse espaço. Mas agora tem tão larga escala? Porque quando vem, ele abre a porta para quem vem depois. E é assim que a gente vai ocupando esse espaço. Mas falando especificamente sobre a geração, em relação ao poder judiciário, sobre os atos normativos primeiro, eu falo sobre isso nessa ideia de universalização para dizer que não é um processo nuclear. Acho que o primeiro grande marco internacional de defesa dos direitos dos povos indígenas é a Convenção 107 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. E ela teve seus métodos. Embora com o advento da Convenção 69, muita gente começa a questionar e a fazer críticas à Convenção 107, é necessário entender que, no momento em que foi concebida, ela foi um grande progresso. A Convenção 107 ela traz o reconhecimento dos povos indígenas. Olha que interessante. Enquanto grupos humanos. Ela positiva isso. E hoje parece que não pensar que nós temos um documento para dizer que povos indígenas são grupos humanos que merecem proteção internacional. Mas veja, tem um ato internacional que se pretende universal dizer que os povos indígenas são grupos humanos. Não só reconhece como grupo humano, como ainda confere proteção de direitos. Isso é muita coisa. Porque é um momento que não se tem nada. É um momento de terra devastada, você consegue ver algo florescer. E hoje pode parecer ridículo, mas naquele momento era necessário. Porque as pessoas falam assim, mas a Convenção 107 ela foi superada pela 69, porque, por exemplo, ela não tratou sobre a autodeterminação, ela não tratou sobre os modos próprios de organização, ela reconheceu condição de grupo humano e digno de proteção. Ela foi acidente. Sabe aquela história, fulano caminhou para que ninguém pudesse voar? A Convenção 07, ela traz os povos indígenas para a condição de sujeito no sentido de protegido pelo direito internacional, não de protagonista, né? De agente titular de direitos no âmbito internacional, para que, posteriormente, depois de toda esse percurso histórico, eles possam vir a ser reconhecidos como sujeitos de si. E hoje a gente já discute até a própria legitimidade dos povos indígenas no âmbito internacional. Mas é interessante nós falarmos sobre isso, porque a Convenção do 07, ela traz essa mudança, né, traz essa visibilidade, a consolidação do reconhecimento dos povos indígenas enquanto grupo humano que merece uma atenção especial para a proteção dos seus direitos, reconhece o direito à propriedade sobre as terras tradicionalmente ocupadas e reconhece sobre a necessidade de se compreender e respeitar o direito do sujeito. Aqui a gente não fala sobre conflito, não fala sobre o que prevalece, mas diz o seguinte, olha, é gente, tem direito, a terra que ocupa tradicionalmente deve ser protegida e, se tiver costume, se tiver um modo de viver assim, que não conflite com a nossa legislação, a gente tem que tentar preservar também. Coisas que até hoje, internamente, ainda são difíceis de serem efetivadas. O advento da Convenção 69, que é justamente porque a Convenção 07 ela é aprovada, vai ser essa participação dos povos indígenas. Mas ela abre um espaço para que cheguemos à Convenção 69. No âmbito da Convenção 69, o reconhecimento da autodeterminação,
do reconhecimento do dever de proteção dos Estados, do modo de vida daquele povo, da garantia de formas de se preservar seu modo de viver, suas culturas, suas tradições, de se dizer quem é e ser reconhecido como tal. A Convenção 07 diz assim: olha, vocês são gente, vocês merecem ter direito. A Convenção 69 tem para dizer: tá, a gente já falou que vocês são gente, mas que vocês têm o direito de dizer quem são, como querem viver. E os Estados de assegurar isso. É essa inversão, é essa ampliação da proteção. Só que a Convenção 69 e os marcos, eles são importantíssimos, merecem ser celebrados, mas eles não resolvem. Porque a Convenção 69, ela também estabelece o direito à consulta. O direito à consulta prévia, esclarecida. A Convenção 69, ela traz mecanismos importantíssimos para a garantia dos direitos, não só reconhecimento e consolidação, mas mecanismos que permitem a cobrança desses direitos, da efetivação desses direitos. Só que entre a previsão e o efetivo e a efetiva realização desses mecanismos, há muito chão. Porque é interessante nós falarmos sobre tudo isso que a Comissão de Adão representa. Mas é mais assustador pensarmos que as Nações Unidas, e aí eu não era ontem pela vida das Nações, essa organização internacional que surge com a intenção de. Nós tínhamos no âmbito da OIT já essa discussão. Quando nós temos a Liga das Nações, lá na década de 20, bem antes, né, antes mesmo de surgir, a antecessora da ONU, eu acho que é a parte da ONU, que a ONU tem como principal objetivo garantir a paz mundial. Eu acho isso de uma ambição tão bonita, tão nobre, mas não irrealizável. E principalmente se nós pensarmos que a Organização das Nações Unidas, em seu nascimento, lá em 1924, mais ou menos, quando ainda era a Liga das Nações, nós tivemos já havia discussão sobre a proteção, como ficaria a proteção dos povos nativos. A ONU discutiu com essa pretensão de ser a garantidora dos direitos universais. Já havia discussão sobre a gente vem nesse processo de colonização acabou, não acabou, mas é aquele povo que a gente encontrou lá, que já estava, que até hoje não é vinculado a Portugal, não é vinculado à Europa, ficou meio perdido. É gente também, a gente já disse que é, mas como é que a gente faz a proteção? Então a gente precisa pensar sobre isso, nós estamos querendo universalizar a proteção do direito. Precisamos pensar sobre essas pessoas também. Em 1924, dois caciques americanos vão lá, vão ficar se matando, um segundo mundo que é como governador, mas assim, olha, a gente vê a liderança do nosso povo para pedir proteção, para pedir direito do nosso povo que ficou em casa nos esperando, não é cristão, e também para pedir proteção para os povos indígenas, porque a gente está vendo que vocês estão crescendo, vocês estão garantindo direitos a todo mundo. Mas fala sobre a gente, não causa estranhamento o simples fato de eles não terem sido recebidos. Causa mais estranhamento do não recebimento, da não conversa, do não diálogo. A ONU disse: veja, eu não trabalho com indivíduos isoladamente. E você não está chegando aqui na condição de indivíduo isolado. Você está se apresentando, reivindicando sua condição de liderança de um povo, mas você é um Estado. Eu não tenho uma caixinha para você das minhas categorias de sujeito do direito internacional. Desculpa, você pode ser uma mesa de conversa comigo. E essa conversa não foi fácil. Isso é em 1924. Só em 2007, mas só em 2007 é que nós temos a aprovação da primeira declaração das Nações Unidas sobre os povos indígenas. Veja, passamos pela Convenção 107 do tempo, passamos pela Convenção 69 da OIT, grande avanço em relação a 107, mas que nos dias de hoje nós ainda vemos que está muito longe de se realizar. E chegamos ao 2007, no ano das Nações Unidas, aquela organização que surgiu para assegurar a universalização dos direitos humanos, a paz universal, com a questão dessa pretensão universal do direito dos povos indígenas. E a declaração das Nações Unidas sobre os povos indígenas, ela é insuficiente porque ela está casada numa declaração. A força vinculante dela é rasa, é pouca.
A proteção internacional dos direitos dos povos indígenas, ela sai dessa condição de não sei o que fazer com você, porque você não se encaixa nas minhas caixinhas de sujeito do direito internacional, então, por isso, eu, a Organização das Nações Unidas, não tenho como sentar para dialogar, para a condição que nós temos agora, e que nós discutimos hoje, no âmbito do direito internacional, na questão do campo acadêmico, a emergência dos povos indígenas enquanto sujeito. Não sujeito só desse conceito de titular de direitos, mas de sujeito legítimo para estar perante as organizações internacionais, para estar na ordem internacional, reivindicando direitos, apresentando ações, questionando, falando do próprio. E esse processo está andando lado a lado com a mesma conquista de espaço e conquista de direitos no âmbito interno. No âmbito interno. Sim, porque a Convenção da ONU, a Declaração da ONU é de 2007, a Convenção da Constituição Federal é de 88, quando já tinha a Convenção 69, mas ainda assim é um passo a passo. Esses instrumentos eles vêm se somando para que na prática haja um resultado, para que na prática aconteça alguma coisa. Porque a mera positivação, nós já vimos, não assegura. A mera conquista, os meros marcos que aparecem, os marcos normativos, eles passam a ser instrumentos para fortalecer a discussão e a luta pela garantia de direitos. Eles não asseguram esses direitos. Tanto não asseguram que nós temos, desde 1988, a Constituição Federal reconhecendo tudo isso que nós falamos. Mas o poder judiciário brasileiro não entendeu. Tanto não entendeu que foi necessário, em 2019, o Conselho Nacional de Justiça editar a Resolução 287. E a Resolução 287, ela trata sobre, embora geralmente se faça uma aplicação para falar sobre os casos também não criminais, ela surge basicamente para tratar sobre a situação de pessoas indígenas perante o processo criminal, perante a justiça criminal. E ela vem para dizer, dentre as suas muitas previsões, a gente poderia sintetizar a Convenção 287/2019 do CNJ, que diz o seguinte: olha, sempre que a gente se deparar com um indígena perante o sistema de justiça, a gente tem que perguntar a ele quem ele é. Se ele disser que é indígena, a gente tem que perguntar ao povo. Sabendo qual o povo, a gente tem que chamar uma liderança. Saber se ele fala português, se não se fala português, tem que ter um intérprete. E já que ele é indígena e tem autoridade da comunidade que reconhece ele como tal, a gente precisa entender o que é. Todo processo que envolver indígena no âmbito criminal deve ter esse tipo de forma. É como se, e essa figura da representante da comunidade que ele pertence, é como se fosse assim. Enquanto o Código do Processo Penal diz que toda vez que uma pessoa for presa, ela tem o direito de comunicar a alguém da família, alguém que ela queira, sobre a sua prisão. Sempre que essa pessoa que for presa for uma pessoa indígena, ela tem o direito de comunicar alguém da sua família e comunicar alguém da sua comunidade. Isso é respeitado? É por isso que a gente está várias vezes na escola de magistratura dos TJs para falar sobre isso. Para dizer assim, olha, a gente chegou em 2024, a gente tem uma resolução lá desde 2019, ela está completamente 5 anos. Vamos falar sobre ela, vamos tentar aplicar, porque a gente já está encaminhando ela agora para o projeto de lei para modificar pela Comissão da Associação Nacional de Defesa do Povo, um projeto de lei para a deputada Sérgio Cuiabá, para tentar participar na forma de lei alguns instrumentos dessa resolução, para que a gente possa cobrar mais. O Conselho Nacional de Justiça tem tido uma atuação significativa no que diz respeito às injustiças que envolvem povos indígenas. A disparidade. Quando você está na ponta, você tem toda essa previsão, mas quando você está na ponta, atender, receber, os incêndios acontecendo no tempo da pagar, a mensagem que você recebe é: olha, eu acompanhei tal cacique que foi preso na delegacia, e quando chegou lá, mandaram ele tirar uma acessório da cabeça. E ele disse: mas não é acessório, é o instrumento do meu povo, é a prova de que eu sou liderança. E a Constituição diz que eu tenho direito a preservar a minha cultura, meu jeito de ser, é meu porcar, eu sou liderança. E o agente respondeu: olha, na própria e aí eu volto. A minha investigação já começou a situação de saúde, não resolve. Mas existe algo pior do que a não participação dela.
que é a garantia de direitos, o não cumprimento desses direitos e a forma como o poder judiciário, o sistema de justiça como um todo, esse espaço do Estado democrático de direito previsto para assegurar direitos, acaba sendo um espaço fundamental. Como eu disse, a morte não é só física. Há formas mais cruéis de matar. Uma delas, e aí falando sobre povos indígenas, eu diria que é a pior, depois da morte física, é a morte da sua identidade. É a morte da chance de ser quem você é. A gente ouve relatos constantemente, nós já falamos, o Brasil, como nós estamos no país, o Brasil começa aqui. Dizer que o Brasil começa aqui, dizer que o processo de invasão começou aqui. Essa miscigenação tão romantizada começou aqui. Mas o que é a miscigenação? Se não um nome bonito para o processo de exploração de violência sexual contra as mulheres indígenas desse país. Miscigenação é isso. A miscigenação é um nome bonito para falar sobre exploração sexual de mulheres. E isso é cruel, mas é mais cruel ainda pensar que depois de ter submetido tudo isso, hoje, você que foi não voluntariamente submetido a tudo isso, tem a sua posição, a sua identidade questionada, porque a sua cara não corresponde a não estar em nada novo. Eu ouço muito isso e eu tenho a oportunidade de falar, dialogar, algumas vezes, com cursos de formação para policiais militares. E eu vou calar muitas vezes só para dizer o seguinte: falo um monte de coisa, mas o que eu quero que eles ouçam é: olha, quando alguém chega lá e diz que é indígena, não vou ser quem é ou quem não é. Eu sei que a farda, o distintivo, traz uma sensação de poder, traz muita responsabilidade, mas a função de fiscal de ancestralidade alheia não lhes cabe. Então, assim, não concordo nem discordo com buscar a comunidade. A resolução diz que desde o momento da prisão ele tem direito de ter um representante da comunidade. Essa pública já está previsto. Não precisa gastar somente com crianças da geração, só que já está previsto. Porque o manto da invisibilidade que recai sobre a luta dos povos indígenas é grande. Talvez, eu não vou dizer que pesa mais que a falta de acesso a outros direitos, mas é a primeira barreira para poder acessar isso. E eu falava que em janeiro eu estive a oportunidade do Estado do Amazonas, né? Saio do segundo estado com a maior população indígena, vou para o estado com a maior população indígena. E aqui na Bahia é constante as informações sobre racismo. E olha, a gente chegou lá e já estava dançando Toré, que é um ritual que se faz, seja para celebrar, seja para conexão espiritual. E pelo menos no meu ponto, são santos que são cantados nesse ritual. Alguns são em festa, que faz para todo mundo. Outros só principalmente os nossos, para a conexão espiritual mesmo. A gente estava lá dançando Toré e chegou a polícia e mandou sair dali para tirar a fantasia e tudo isso. Aí quando eu chego na Amazonas, todo mundo com a cara de na sessão da tarde. Então, tá tudo bem. Se o que falta é o fedor de plástico, cachorro, plástico, vai ser melhor. Eu fui para o embaixo do Javari, que é essa é o recurso desse país. Foram 2 dias e meio de barco da ida, 1 dia e meio, quase 2 na volta, porque na volta era descer um pouquinho, mas o barco quebrou, foi uma emoção. E aí, quando a gente chega lá, as queixas não acesso a direitos são mais profundas do que na Bahia, do que no Ceará, do que no século andar do Nordeste. E você faz assim, e é interessante eu ver, então colega do CNJ, então colega pesquisador da Universidade do Canadá, que trabalha com direitos povos no Brasil, e nós estamos numa aldeia do povo Maxés, que é um povo que eles estão do lado brasileiro e do lado peruano da fronteira. Veio o pessoal do Peru, eles fizeram uma assembleia para contar a situação deles. E aí, quando nós fizemos esse encontro, ouvimos todas aquelas queixas, lógico, vamos nós temos esse relatório que vai ser publicado pela Andaleb, mas tem um momento que eu falo, volta na consciência a conta pública está fechando, porque lá no Nordeste, o problema é que o povo não tem cara. Vocês têm cara, vocês estão sofrendo discriminação por quê? E aí, é justamente por isso. A discriminação atinge indígenas e não indígenas. Atinge os bolivianos também, porque é justamente na costa cara dele.
Aí a gente percebe que a discriminação do povos indígenas nesse país não é pela fé, pela presença ou ausência do fenótipo que se espera. Não é por corresponder ou não à caricatura que se tem como a discriminação, a negação de direitos, o que faz com que os povos indígenas estejam à margem do acesso aos direitos essenciais é apenas aquilo que a Constituição disse que ia assegurar. Ser quem são. É apenas, tão somente, a espiritualidade indígena. A justificativa vai variar. No Nordeste é porque não tem cara, não tem como saber. No Amazonas é porque é assim. Vive uma condição de tanta pobreza que a gente acha que é perigoso. É porque aí é bem drogado, não tem o bico bem, aí não tem pra gente tratar bem. É porque não sabe falar português, né? Já tem esse problema do Mato Grosso do Sul, que é um dos estados do Norte, não sabe morar não sabe falar português, então não tem como a gente tratar, não dá pra gente acolher. Mas quando a gente vai visitar os Pataxós, ali no extremo da Bahia, naquela região tão bonita, tão segura, quando a gente vai só fazer a visita, o passeio ecoturístico, eu acho importante que seja feito pelo fonte de renda, concorda com a exploração por não indígenas, mas por indígenas é uma fonte de renda, às vezes é um que só quando você está nesse espaço de especulação. Quando a gente vai visitar lá, a primeira coisa que você pede é: fala alguma coisa na língua do seu povo, para ver se. Mas você sabe falar a língua? Sim. Mas você consegue assim dialogar? Eu faço, no meu caso, eu sempre digo, veja só. Eu vim de uma geração que não tinha escola indígena na aldeia. A geração do meu irmão mais novo que eu tenho. Meu irmão estudou do primeiro ano de escola até concluir o ensino médio na escola da aldeia. Meu irmão tinha português, matemática, ciências. Os mais velhos da aldeia eram professores na escola, sistematizados para ensinar a língua indígena. Eu não tive isso. Sabe por que eu não tive isso? Porque o processo de apagamento, eu disse, ele perpassa justamente pelo apagamento dos traços culturais. É a retirada do focar, é a questão do questionamento do fenótipo, é o silenciamento da língua. Mas o movimento indígena, e aí da Bahia, eu tenho orgulho de ser Bahia, ser indígena Bahia, por isso. Porque o povo indígena da Bahia, ele se articulou de tal forma que pega a escola, que é na história brasileira, em relação aos povos indígenas, o espaço de opressão, de catequização, de tentativa de assimilacionismo, e faz assim: é para a gente vir para cá, aprender a língua dos Caraí, que é a língua do homem branco, a gente aprende. Mas a gente vai pegar esse espaço e vai se empoderar dele. E a educação, e assim que surge e se consolida, a educação escolar indígena diferenciada. É assim que as escolas indígenas surgem, se tornam uma carreira de magistério, cujo concurso pode ser feito por professores, por formação e etc., mas exclusivamente indígenas. E essas escolas, que hoje são referência, eu preciso dizer que meu povo é a referência do Estado, é que tem a melhor colocação do Estado, índice de aprovação do Enem, vestibular. Essas escolas passam a ser espaços, não só de formação tradicional, desses dados aí que se precisa dizer que nós estamos ingressando nas universidades, mas elas se tornam também espaço de formação de lideranças, espaço de resgate e fortalecimento da língua. É assim que a gente tem ocupado esse espaço. É assim que nessa escola sai, por exemplo, o primeiro professor indígena da UFA, a partir desse espaço. E é a necessidade de ocupação dessas instituições que nos permitem ter voz em espaços como este para dizer: a gente tem a condição, tem todo o reconhecimento internacional, no âmbito regional, no âmbito da Organização dos Estados Americanos. Nós temos inúmeros lugares, e aí eu cito, por exemplo, o caso Apichiqui, o caso do povo Saramá, recentemente, o caso do povo Chucuru no Brasil, que é a primeira nação do Estado brasileiro que garante o sistema interamericano de direitos humanos em relação em matéria de violação de direitos dos povos indígenas. O sistema está rodando. Aos poucos, esses marcos estão se consolidando, mas o que a gente precisa é que quem já está nessas instituições, que nós estamos chegando agora, nossas penas e nossos para casa, tenham consciência disso. Saibam o que é essa realidade, estejam cientes disso, para acelerar esse processo. Acelerar esse processo de concessão, esse processo de garantia de direitos,
se não quiser comprar briga, não quiser ir à luta, não quiser ser maniado, pelo menos para fazer cessar ou diminuir a marcha desse processo de violação de direitos. Porque eu falei sobre a resolução 287 de 2019, que trata do processo penal. Mas agora, em 2022, nós temos a resolução 454. E a resolução 454 fala expressamente sobre povos indígenas e acesso à justiça. E a justificativa dessa resolução do Conselho Nacional de Justiça é assegurar o maior acesso à justiça por parte dos povos indígenas. Quer dizer o seguinte, a gente está tentando resolver no âmbito criminal, mas existem todas as outras esferas. Vamos tentar organizar isso aqui. Fala-se pouco sobre ela, e ela é extremamente importante. Porque aqueles mecanismos lá da 287, do intérprete, do lado antropológico, a resolução 454 traz para os outros processos também, os processos não criminais também. Por isso ela é essencial. E quando a gente fala sobre o laudo antropológico, mas se é um indígena que consegue se comunicar, o laudo antropológico, gente, não é para traduzir, é para traduzir o intérprete. É para que se tenha noção da compreensão daquele ato. Isso vai repercutir em muita coisa, no criminal, talvez até sobre a própria tipicidade. Isso vai repercutir sobre toda aquela relação interpretada. Porque, por exemplo, quando nós falamos sobre relações trabalhistas, é necessário compreender as peculiaridades da cosmovisão que está envolvida naquilo. Quando a gente fala sobre povos indígenas, sempre se menciona a questão do território, a situação da relação do vínculo sagrado com o território. Isso é um fato. Só que isso não é só o meu território de Sorocabé, lá em Rodelas, que os senhores e as senhoras estão convidados para conhecer. Eu acho que ela não saiu, mas assim, se quiser fazer a visita do próximo encontro lá, são 500 quilômetros de distância daqui. Mas vale a pena, é a margem de São Francisco, não pedi para ela mandar foto do grupo de pessoas que vai valer a pena, o interesse vai somar. Mas assim, nós inclusive estamos em processo de autodemarcação. Estamos em processo de autodemarcação e se o marco temporal, além do marco temporal continuar em vigor, que é o que o Supremo derruba, já vai colocar na forma de direito constitucional, mas se o marco temporal, é engraçado falar sobre isso, engraçado sim, tão absurdo que é. Se o marco temporal, como eu falei no início, ele continuar vigente, meu povo vai ter território. Meu povo vai ter território. Só que em 1988, a Chesca, que foi eleita na época de São Francisco, construiu uma barragem em Taparica. Com isso, mudou vários municípios lá da região. Hoje eu sou professora da comarca de Paulo Afonso, a melhor cidade desse estado, mas Rodelas fica a cerca de 100 km de distância. Mudaram todas essas cidades. E entre essas cidades estava Rodelas com a aldeia do meu povo. Nosso território ocupado foi submergido, ficou submerso pelas águas. E existe uma extensão desse território, que é a área de Sorocabé, que já tem estudos antropológicos mostrando a identificação de fósseis, a continuidade do território, que não é território ancestral. Mas não, a barragem foi construída no final de 1987 e 88. O deslocamento forçado foi em final de 87 para 1988. A gente estava vendo tudo nosso sendo mudado, mas estava vendo tudo nosso sendo mudado em processo de mudança, com as promessas de entrega da terra, com as promessas de entrega do território. Não havia a efetiva ocupação do território que hoje nós reivindicamos. Aquele pedaço de terra que era território, tem estudo antropológico a respeito disso, nós não estávamos lá, tínhamos como estar, porque assim, eu entendi que a gente estava saindo do território que foi dado. Mas quando o marco, além do marco temporal diz, só era conhecido como terra indígena, até ela estava efetivamente ocupada em outubro de 88, a gente passa. Cria-se uma situação de completa, não só a não entrega de direitos, é uma fundamentação inexistente antijurídica para perpetuar uma situação, é como se fosse assim, agora nós achamos a brecha que nós precisávamos para fazer esse acesso à discussão sobre o território. Não importa as lacunas, não importa se em outubro de 2008 vocês não estavam lá, porque a gente estava tirando você do seu território, não importa, não estava lá, acabou. Quando o Luiz Guimarães gritou, Constituição para lugar, se eu estava lá, não posso fazer nada, não tenho uma relação com isso. Mas como eu dizia, a primeira questão é a caracterização, principalmente do sistema de justiça. Isso fica muito claro quando a gente pega dados do sistema de 2023, que diz que, de acordo com os dados do sistema, havia, em julho do ano passado, 1.226 pessoas indígenas presas no sistema estadual. Nenhuma trabalhou.
E quando eu vi esse dado, eu disse, tem uma coisa errada, porque desde outubro de 2022, eu lido e acompanho diariamente esse processo de pessoas indígenas presas no sistema estadual. Como é que eles não existem? A invisibilidade, a arrogância decorrente do racismo, que faz com que as pessoas que ocupam essas instituições sintam-se ocupadas para olhar e dizer: é fato, é preto, é o que eu acho que é, não o que eu quero que seja. E aí, já me encaminhando para o final, falando sobre essa relação político-trabalhista, essa compreensão dessa posição, dessa relação com a tese, vai além da reivindicação territorial, vai além da reivindicação pela demarcação territorial. E eu estou conversando muito com a Maria, que é a Procuradora-Geral do Trabalho, sobre essas relações de trabalho, porque alguns dados me chamaram a atenção. Não é uma área que eu acompanhava, mas a partir do livro que eu vi o dado do observatório, eu fui mandar mensagem para ela e a gente começou a falar sobre isso, sobre essa questão dessa relação. Porque segundo dados do observatório da erradicação do trabalho escravo das pessoas, 675 pessoas indígenas foram resgatadas em condições de trabalho análogas à escravidão entre 2002 e 2022. Isso representa 3% do total. Mas, bom, já falamos sobre a invisibilidade dos povos indígenas, sobre a questão do fenômeno, que nos leva a acreditar que aqui é uma situação de subnotificação. Mas ainda que não fosse, nós somos, de acordo com o IBGE, 0,8% dessa população. Nós somos 3% das pessoas resgatadas de trabalho, de condições de trabalho análogas à escravidão. Isso demonstra que o abismo de acesso a direitos, e considerando esse cenário que eu acredito realmente de subnotificação, em que as pessoas indígenas se encontram excluídas, principalmente, e é isso que eu justifico, quando estão diante do poder judiciário, a sua invisibilidade dessa situação e agrava o abismo da vulnerabilidade da direito, esse abismo ele é mais profundo. Né? E aí, respeito pelo tempo que me foi dado, eu concluo agradecendo pelo convite, agradecendo pela atenção, me colocando à disposição e convidando, convidando, na verdade, chamando, pedindo até aos senhores e senhoras que quando recebemos nossos seus clientes, recebemos processos nossos, olhem para a atenção, lembrem qual é a história real desse país, nós estamos no seu estado durante muitos anos. Onde está o meu povo e todo. Muito obrigada.